Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao meu canal. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite ou a sua tarde. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas vamos lá gravando esse vlog. Hoje eu vou iniciar com a produção de jogos de banheiro. Fiz 3 jogos de banheiro, meninas, né? No modelinho do vídeo do vlog que eu gravei anterior, vocês assistem aí o vlog anterior, que é o tapete Darla, né? E eu fiz um jogo de cozinha e um jogo de banheiro. Iguais, né? Para fazer um kit. Então assista aí o vlog anterior. Deixei na descrição do vídeo, que a aula foi da Lore, né? Deixei no vídeo anterior, que foi a videoaula da Lore, que eu fiz através da videoaula da Lore. Eu fiz o kit, né? Do jogo de banheiro e do jogo de cozinha, né? Os dois iguais, né? E hoje eu vou mostrar só os jogos de banheiro, tá? Foi 3 jogos que eu fiz, né? De banheiro de 3 peças, né? A tampa do vaso, o tapete da pia e o encaixe do vaso. Tá bom, meninas? Lembrando, o encaixe do vaso, eu não sei se a Lore, né, gravou a videoaula, porque eu só fiz o tapete da pia, tá? Através do tapete da pia, eu já fui fazendo da tampa do vaso, né, com as contagens de ponto que ela falou, que é contando, diminuindo de 5 em 5, aumentando de 5 em 5, tá? Então é isso, anotei tudo certinho, o peso certinho, vou mostrar as peças pra vocês e vou mostrar as cores que eu usei, né? Vou falar cores que eu usei, né? Que os barbantes eu já guardei. E tá uma bagunça aqui, menina, tá uma bagunça aqui, né? Que eu tô produzindo mais peças mais elaboradas pra me levar pra minha... A moça que revende pra mim, né? Que até a minha xará chama Miriam, né? Pra quem não me conhece, né, que eu esqueci de me apresentar, me chamo Miriam Silva, sou responsável aqui do canal Miriam Silva Crochê e Vlogs, né? Sejam todos bem-vindos, deixe meu like, né? Que esse ano de 2026 tô tentando monetizar meu vídeo, meninas, né? Alcançar os inscritos, alcançar as horas. Então tô gravando, né, mais vlogs agora com frequência, né? Que o ano passado eu comecei com a cara e vergonha, por causa que eu tinha muita vergonha. Mas através, né, dos vídeos da Lore, né, sempre incentivando, graças a Deus, consegui estar gravando vídeo, perdendo a vergonha, que vergonha não paga a conta, né, como nem ela falou. Para estar mostrando minhas peças, para estar alcançando mais um público, né, para estar vendendo mais, né. Lembrando que todas nós temos a oportunidade, né, clientes, né, de arrumar clientes, que são muita gente que gosta de crochê, são crocheteiras que compram de outras crocheteiras, são clientes que não são crocheteira, mas que compra trabalho, né, que gosta do seu trabalho. Então é isso, né, quando a Lore falou, não é uma competição, tá bom? E o que eu ia falar mais, menina? Até esqueci. Eu comecei a gravar esse vlog cedo, né, porque era pra me ter gravado ontem, hoje, até esqueci que dia que é hoje, não sei se é 17 ou se é 16 de março, né, de 2026. Tô até perdida na data. Ai, menina, ontem foi muita correria pra mim, né? Quando eu falei pra vocês, tô produzindo peças, recebi uma encomenda de jogo de cozinha grande, né? Vou estar fazendo, que é um jogo de cozinha. Esqueci o nome do jogo de cozinha. Eu acho que é Cronos, alguma coisa assim. Que chama o nome do jogo de cozinha que eu vou estar fazendo, né, para minha cliente. É uma passadeira que ela gosta de peças grandes. São tapetes grandes, né? Que são os menores, são grandes, e a passadeira também, né? Vou estar fazendo. E panos de prata também vou estar fazendo. E é isso, menina. Vou estar intercalando com encomenda também, para mim poder. Encomenda e pronta entrega. Pronta entrega eu vou estar fazendo tapetes de jogos de cozinha, jogos de cozinha e jogos de banheiro de coruja, para mim estar levando para minha revendedora. Mas eu vou estar gravando o vlog direitinho para vocês. Iniciei o vlog todo certinho do jogo de cozinha que eu tô fazendo coruja. E fica aguardando aí, meninas. E os meus vídeos, é isso que eu ia falar, até esqueci, né? Que os meus vídeos tô soltando um dia sim, um dia não, meninas. São 10h30 da manhã. Antes eu tava soltando às 2h30 da tarde, mas agora mudei para as 10h30 da manhã, tá bom? Fica aí atenta para você estar assistindo meus vlogs, tá? Tô até gaguejando. É por causa que eu acordei agora, a cara tá toda inchada, meninas. Vamos lá? Vou mostrar essas peças maravilhosas para vocês, tá bom? Voltando, meninas, com o tapete da tampa do vaso. Olha que maravilha, meninas. Já tá arrematado. Eba! Já arrematei, meninos. Eu fiz a telinha colmeia. Não fiz lá da videoaula da Lore, né? Mas ela gravou a videoaula da tampa, né? Da tampa do vaso. Ela fez a videoaula da tampa do vaso Darla, né? Se eu não me engano, ela faz 2 tapetinhos, né? Ela faz um tapetinho igual a tampa do vaso, pra ser
O do pé do vaso e o do pé da pia. A da tampa do vaso, menina, eu fiz com 26 correntinhas, porque ela fica grande, né? É uma tampa grande. A primeira que eu fiz com 31 correntinha e botei na quinta correntinha, ficou uma tapa do vaso muito grande. Aí agora eu fiz com 26 correntinhas, se eu não me engano a Lore faz com 21 correntinha. Eu fiz com 26, porque o meu ponto tem hora que tá apertado, tem hora que tá mais folgadinho, né? Mas faço igualzinho na videoaula dela. Essa é a minha redinha que eu faço, a redinha colmeia que eu faço. São de pontos altos duplos, né? Acredito que muitas crocheteiras já conhecem a videoaula desse daqui, que eu, ó, Deus me perdoa, meninas, né? Que me perdoa as meninas aí, né? Por ter esquecido de quem que eu gravei, de quem que eu fiz a videoaula da primeira vez da Rede Colmeia. Eu me esqueci de quem que foi, porque que teve tempo que eu fiz a vídeo que eu fiz pela videoaula, né? E depois eu nunca mais eu esqueci. Eu esqueci de quem que eu fiz a videoaula, tá bom? Fiz a contagem de ponto, meninas, diferente da Lore, que ela faz a última carreira do tapete do pé da pia de pontos altos, todas de pontos altos, separado por uma correntinha na parte curva, né, para terminar o desenho, que é esse desenho parecendo de uma flor, de uma coisa, né? Ela termina, se eu não me engano, para a tampa do vaso dela não ficar grande, ela termina nessa parte daqui, com 2 pontos altos. E depois ela vem com pontos altos fechados, se eu não me engano, tá bom? E o que que aconteceu, meninas? O ser humano, no caso eu, fiz com o quê? Fiz com vermelho. Não sei se tá dando pra ver porque o tempo tá fechado de novo, menino. Choveu ontem de noite, graças a Deus. Deu uma aliviada no calor, né? Eu usei o vermelho, o cru, que eu ia fazer no branco, menina, mas o branco suja muito e o branco tá bem branco mesmo, viu? Tá bem branco, branco, branco. Então, fiquei com medo de usar isso já. Usei o vermelho, esse vermelho aqui é da Predileto. Ele tá um barbante muito macio, viu, menina? Bem macio, ele é torcidinho, não engarrancha na linha, tá bom? Eu não sou patrocinada pelo barbante Predileto, tá bom? Mas eu gosto bastante de estar usando. Tô comprando outras marcas pra mim poder estar conhecendo, tá bom? Aos pouquinhos, né? Que compensa pra mim, tá? Que não sai muito de diferença do preço desse barbante que eu pago. Usei o gramado. Eu usei o verde gramado, meninas. Olha que coisa mais linda. Usei o vermelho cabaré. O que que aconteceu, meninas? Só tinha um pouquinhozinho de vermelho cabaré, olha, já ia falar outro nome. De vermelho, né, que é o cabaré da Barroco, né? Todo mundo conhece, que é o cabaré da Barroco, que é o vermelho. Achei muito bonito, queria fazer. Eu, se eu não me engano, eu tenho um antúrio, se eu não me engano é um antúrio, que é o mescado de vermelho, né, que eu acho que todo mundo conhece. Eu ia colocar ele. Não coloquei que ele tinha mais, né? Que ele tem dois cones de 400 gramas, né? Do dele. E esse daqui só tinha um pouquinho. E o ser humano tentou de inventar fazer 3 peças. Porém, essa peça aqui, que foi a primeira que eu fiz, né? Que é a tampa do vaso. Eu fiz igualzinho da videoaula da Lore, com 4 pontos fechados junto, né? Que é a tulipinha. Fiz igualzinho lá na videoaula dela, as divisões de ponto também, né? Tanto da lateral como da parte curva. E os pontos também fiz igualzinho. E a única diferença que eu fiz foi que nessa parte de baixo aqui dos pontos V, não sei se vocês estão vendo, desses pontos V aqui, nas outras peças que eu fiz. Nessas peças aqui ainda fiz ainda com separado 2 correntinhas e pego no meio desses pontos altos aqui embaixo, que faz 5 pontos altos separado por 4 correntinhas, pulando 3 pontos de base, que eu fiz aqui, né, no meu. E aqui eu fiz igualzinho a videoaula dela. As outras peças eu fiz, porém, com uma correntinha, pega no ponto embaixo, no meio, entre os pontos altos aqui, que é os 5 pontos altos, e depois mais uma correntinha. Que eu achei que o meu ficou um pouco babadando, tá bom? Eu não sei se meus pontos soltou, minha mão soltou nos outros trabalhos, né? Porque que quando a gente faz a primeira peça, a gente vai que solta, né? Pra poder fazer. Olha que coisa mais linda, meninas. Não sei se tá dando pra vocês verem. A tampa do vaso ficou medindo 60 de comprimento por 49 de largura. Ficou pesando 307 gramas. A tampa do vaso, tá bom? Vou estar mostrando a outra peça pra vocês do jogo. Aqui, meninas, voltando com o encaixe do vaso. Espero que vocês estão dando pra ver, meninas, por causa do meu lençol ali chamativo, né? Ai, espero que tá dando pra ver direitinho. Meninas, eu fiz o encaixe do vaso. Tentei, né? Quando eu mostrei do vlog anterior. Eu fiz com o quê? Fiz essas correntinhas com 20 correntinhas e fiz mais 4 correntinhas. 20 não, né? Eu fiz com 19 correntinhas e subi mais 4 correntinhas para poder voltar, meninas. Ficou com 4 bloquinhos. Eu não fiz mais, como é que fala? Mais fundo, né?
pra dentro do vaso, porque o que é interessante é essa parte aqui que é maiorzinha, né, meninas? Mas tem bastante gente que gosta que com encaixe, tem gente que não gosta com encaixe, tá bom? Aí eu fiz as duas opções. Se eu não me engano, tem um jogo que eu fiz sem o encaixe, né? Se eu não me engano, desses daqui eu vou mostrar pra vocês, eu fiz sem o encaixe, tá bom? Pra ter mais opções para a minha cliente. O que que aconteceu, menina? Com barbante cabaré, não deu pra poder fazer as 3 peças com os 4 pontos pegos junto. Então, tive a ideia de fazer igual da Erika Fernanda, né? Fiz 3 pontos altos pegos junto. Não deu diferença nenhuma. Já a peça da tampa do vaso já estava pronta, já estava a redinha tudo pronto. Eu não quis desmanchar, mas porém eu desmanchei tanto o tapete da pia, como o tapete do encaixe do vaso que eu desmanchei para me poder estar fazendo, que é mais fácil, né? Mas não vi muita diferença. Ah, e você falou assim, por que que você não compra, meninas? Eu vi lá que eu compro pela Shopee, que compensa pra mim, né? O preço, tanto o frete como o preço, se eu não me engano, dos barbantes da, do Multicolo da Barroco, eu paguei R$16,31 o ano passado, que eu comprei cada 200 gramas. Então, pra mim saiu bem baratinho, meninos. E esse ano subiu bastante, tá? Então, lá no aplicativo. E não tá tendo muitas cores, mas eu vou estar fazendo outra compra também, aproveitando quando tiver a promoção, tá bom? E olha que coisa mais linda, meninas. Fiz certinho, iniciei, para poder ficar o biquinho certinho, iniciei com 5 pontos altos, 4 correntinhas separado, aí pulando 1, 2, 3, 4 no quinto ponto alto. Eu iniciei o bloquinho de 5 pontos altos. Toda lateral eu fiz desse jeito porque tava embabadando, pulando 3 pontos altos e fazendo no quarto ponto de base. Mas na lateral, na lateral não. Na lateral, pulei 4 pontos e na parte curva eu pulei 3 pontos, tá bom? E aqui, quando eu falei pra vocês, diferente lá da videoaula da Lore, né? Eu fiz uma correntinha apenas e pegando nesse ponto central, né? Dos 5 pontos altos, mais uma correntinha para outro ponto V. Porque tava embabadando com 2 correntinhas, tá, meninas? Se o ponto seu é mais folgado, mais apertado, vai de acordo. Vocês têm que fazer adaptação. E essa parte da abertura, eu fiz quantas carreiras? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz com 6, meninas. 6, né? Iniciando aqui, ó. 6 voltas, né? No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, meninas. 6. 6 aqui, né? E 6 aqui. Que aqui a gente vai. São carreiras de idas e voltas. Idas e voltas. O que que aconteceu aqui? Como é carreiras de idas e voltas, eu acho que eu esqueci de explicar aqui pra vocês. O que que aconteceu? Para que o desenho não ficasse torto, porque a gente volta. Não, quando é carreiras de aumento, a gente faz de um lado e a gente faz de outro. Faz de um lado e faz de outro. E esse aqui, o que que aconteceu? Como esse daqui é o lado direito, tanto quando eu fazia na parte quando a gente voltava na parte avessa, eu fazia os pontos na mesma direção. Por quê? Para que o desenho não ficasse torto, né? Que se você botasse um ponto de um lado e um ponto de outro, não ia formar esse desenho que é da florzinha. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu, tanto do lado, por exemplo, aqui, esse lado é o lado certo. Então, quando eu vinha do lado do avesso, eu fazia o ponto no mesmo lugarzinho do outro para poder ficar certinho esse desenho. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Porque quando a gente vai aqui, a gente pula um ponto, aí só nesse primeiro ponto aqui, a gente faz no primeiro ponto de base e deixa o último. E depois a gente pula, né, faz um ponto alto aqui no meio, uma correntinha e pula o primeiro ponto. Quando a gente fazia do lado avesso, aí era ao contrário. Era tudo pego no primeiro ponto e pulava o último. Somente esse ponto aqui, esse primeiro aqui que ficou certinho, que a gente sempre pulava o último ponto e pegava no primeiro para que o desenho ficasse certinho, tá bom? Espero que esteja explicado direitinho, porque ainda o ser humano tá aprendendo e lembrando, porque tem hora que eu esqueço, menina, de explicar e direitinho para vocês, né? Para mim poder, né? Para que vocês entendam, né? Aqui eu fiz igualzinho lá da videoaula da Lori. Aqui nesses intervalozinhos da tulipinha são 3 correntinhas de uma tulipinha para outra. No ponto V, eu pulava 2 pontos de alça de base. No terceiro, eu fazia. No caso, no quarto, eu fazia o ponto V, que eu pulava 3 pontos de base na lateral. Quando foi na parte curva, foi igualzinho da videoaula da Lori. Pulei 2 pontos de base. E no terceiro, eu fazia o ponto V.
Na tulipinha foi 3 pontos altos pego junto, porque não deu o barbante e eu queria usar o restinho do cabaré. Sobrou um fiapinho desse tamanho. Acredito que eu joguei fora do fio, né? Sobrou um fiapinho ainda, por causa que eu desmanchei tanto da pia. O da pia deu pra fazer e a tampa do vaso. Só não deu pra fazer porque chegou até essa parte aqui, meninas. Só faltou esse pedaço aqui do jeito que eu tava fazendo, com 3 pontos altos. Então, o que que eu tive? Eu falei, não, eu não vou desmanchar todas as peças e eu quero usar esse barbante. Fiz aqui, não dá tanta diferença, não é, meninas, pra vocês verem. Não dá. Peguei a ideia lá da videoaula da Erika Fernandes, que ela faz com 3 pontos altos. Pego junto a tulipinha separado por 3 correntinhas. Na parte curva, foi o que que aconteceu, menina? Quando a gente chega nessa partezinha aqui, eu fiz 5 pontos altos, né? Aqui são todos 4 pontos altos, na lateral, né? São 4 pontos altos entre a tulipinha e outra, né? Aqui na parte reta, são intercalados, como a Lore ensinou lá. São um bloquinho com 5 pontos altos, outro com 4. 5 pontos altos, outro com 4, tá bom? Tem hora que eu até esqueci, eu tinha que voltar para desmanchar. E o bico, eu fiz a adaptação, meninas. Se eu não me engano, foi nessa partezinha final aqui, que era pra pular 5 pontos altos, eu pulei, se não me engano, foi isso. Pulei 3 pontos altos, fiz no quarto. Fiz 2 adaptação para que batesse o bico direitinho. E nessa parte aqui é quando eu falei pra vocês, fiz 19 pontos altos, 4 correntinhas pra poder subir, né, e voltar. E ficou com 4 bloquinhos, meninos. 3, né, de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas, que a contagem de pontos são de 5 e 5. Se você quiser aumentar, faz a contagem de 5 e 5 para que você aumente essa entrada a mais. Mas o interessante é essa parte aqui. E a medida ficou de 53 até aqui, a entrada do vaso, por 48 de largura. 48 de largura, tá bom, meninas? E essa parte da entrada aqui ficou 39. 39 de comprimento até a entrada aqui do vaso, tá bom? Ficou pesando 223 gramas. E espero que eu deixei bem explicadinho pra vocês, pra quem quiser fazer o encaixe do vaso. Porque eu não sei que a vídeo... Eu até pesquisei lá pra ver se a Lore fez o encaixe, mas ela não fez, tá bom? Não sei se outra pessoa fez, tá bom? Mas é o tapete, o jogo de banheiro Darla, tá bom? Voltando aqui, meninos, com o tapete, tá até dobrado aqui, com o tapete do pé da pia. Olha que maravilha, meninas. Fiz lá igual a videoaula da Lore. A única diferença que eu falei pra vocês é da separação de correntinha de um V para o outro, tá bom? Aqui na parte reta também eu fiz pulando 5 pontos altos e na parte curva fiz pulando 4 pontos altos, tá bom? De bases, né? Aqui eu fiz pulando 4 pontos altos, pegando no quinto ponto alto. Aqui eu pulei 3 pontos altos, pegando no quarto ponto de base, né? Explicando direitinho, né? Já. E aqui eu fiz, quando eu falei pra vocês, a tulipinha fiz com 3 pontos altos, pego junto. E a separação eu fiz todos igualzinho do ponto V também, tá bom, meninas? Nessa maravilhosa distribuição de cores. A medida ficou medindo 66 de comprimento, eu acredito que o da Lore ficou um pouco maior do que o meu. O meu ficou medindo 66 de comprimento, quase 60, e ficou de largura. O tapete do pé da pia ficou medindo 50 centímetros de largura, você acredita, meninas? E ficou pesando 284 gramas, meninas. Pô, vou estar falando aqui já o valor de venda. Depois vou estar mostrando aqui no fim de semana a produção de 2 semanas que eu fiz, tá bom? E eu só não vou passar as medidas, só vou estar mostrando tudo de novo, a produção de 2 semanas que eu fiz, tá bom? E tô deixando o vlog explicadinho pra vocês estar vendo, tá? E esse jogo, menina, vou estar vendendo, ele ficou pesando 286 gramas, o jogo completo ficou pesando 813 gramas, menina. Mas não é um jogo mega econômico e luxuoso para quem tá começando a fazer. Já pensou você comprar um cone de barbante de 1 quilo e comprar 2 multicolos mais em conta, menos de... Dependendo de cada região, né, meninas? Vamos colocar um valor simbólico de... Tem lugar que dá com 60 reais para você iniciar. Ou com 100 reais. Vamos lá, se por 100 reais você vai comprar 1 quilo de, 1 quilo de barbante, né? Pra poder, você pode fazer em uma cor só, tá? Não precisa ser assim, distribuído de coisa. Você pode fazer em uma cor só. Ou você compra 2 cones de 600 gramas, né? Que dá muito bem pra você fazer. 2 cones de 600 gramas. Desculpa, menina, bati no celular. 2 cones de 600 gramas e mais 2 multicolo. Ainda dá pra você comprar uma agulha, né? Pra você tá fazendo. Porque aquela agulha de alumínio é muito baratinha. Você paga muito baratinho, uns R$3,50, mais ou menos, né? Aí você compra essa agulha, menos 100 reais. Você consegue comprar,
tá bom, meninas? Para você estar iniciando. Dependendo de cada cidade, o valor que você paga no barbante, tá bom? Aí você pode iniciar essa peça e o que que você faz? Você pode estar vendendo no valor de 100, 150, as 3 peças, porque é um jogo luxuoso e grande, menina. E ele não é um jogo fechado. E olha que maravilha, você joga. Tem cliente minha que gosta desses jogos assim, mais abertos, assim, viu? Que falou que não gosta de estar um jogo todo fechado. Que a minha cliente mandou a foto até de um jogo, né, rosa, que ela gostou, todo fechado. Quando eu fui lá na casa dela mostrar as peças pra ela comprar, ela pegou o jogo fechado. Ela falou que é muito, muito bonito esse jogo. Ela gosta, tudo aberto, né, no caso. E olha que maravilha. Senta super bem, né? Quando a Lori fala, olha que maravilha. Vamos mostrar o outro jogo, meninas? Então, dá pra você vender no valor de 100 a 150 reais um jogo de 3 peças, luxuoso e grande e econômico, né? Muito maravilhoso. Obrigada, Lori, por deixar essa videoaula maravilhosa pra gente. Aqui, meninas, voltando com o segundo modelinho. Olha que cor maravilhosa, menina. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Olha, lindo, né? Olha, eu usei. Não sei se tá dando pra ver direitinho, mas tá quase parecido com essa cor que vocês estão vendo aí. É o azul petróleo. Esse aqui é o azul petróleo da Predileto. E esse daqui é o caramelo deles, meninas. O caramelo. E no pontinho V, que é a folhinha que eu fiz, eu usei o verde babosa da Barroco e usei o Pacífico da Barroco também, meninas, né? Que esse azul maravilhoso daqui foi da compra que eu fiz o ano passado, tá? Esses daqui eu fiz com 4 pontos altos pego junto, tá? Só foi aquele jogo cabaré que eu fiz, se eu não me engano, que não deu barbante. Eu queria estar utilizando o restante do barbante cabaré. Mas olha que coisa mais linda, menina. Maravilhoso. Esse aqui é o tapete da pia, né? Olha, ó. Que maravilha. Espero que vocês estejam gostando desse estilo de gravação, meninas, que eu tô gravando com o celular na mão. Tem hora que dá uma tremidinha, mas perdoa aí, tá? Que eu vou pegando o jeito, tá? E ele ficou medindo, meninas, 67 de comprimento por 49 de largura, menina. Quase 50 centímetros de largura, meninas. Olha que tapetão maravilhoso, menina. Maravilhoso, maravilhoso. Lembrando, meninas, vou estar vendendo no valor de 100 reais esse kit, tá bom? Quem tiver interessado para mim poder estar comprando comigo, o valor que eu coloquei é de 100 reais, tá bom? 100 reais o valor desse kit, tá bom? Para mim compensa o valor e o barbante que eu paguei, e o valor é de cada um, tá bom, meninas? O valor é de cada um, que cada um paga, tá bom? No seu material e a sua realidade, tá bom? E esse é meu valor, nesse kit de 3 peças, sairá a 100 reais, tá bom? Olha que maravilha. Porque saiu umas peças grandes, menina. Maravilhoso, né? E é um valor muito econômico, porque são peças grandes, meninas. Olha que maravilha. Grande, grande, grande. Né? 67 por 49 ficou pesando 200. Eita, menina, ficou pesando 200 e pouquinhas gramas, né? 284 gramas, mais ou menos. Ficou pesando porque eu marquei ali, nem tô entendendo a minha letra, né? Ficou pesando 284 gramas. Vamos para a próxima peça? E voltando aqui, meninas, esse é o encaixe do vaso. Fiz igualzinho lá que eu falei pra vocês. Iniciei com 19 pontos. Não, 19 pontos. 19 correntinhas, né? Que eu fiz 19 correntinhas. E fiz mais 4 correntinhas, né? Voltando, pegando a quarta correntinha. E ficou com 20 pontos altos. Então, foi 3 bloquinhos separados por 2 correntinhas, pulando 2 pontos de bases, né? Pra poder fazer esse bloquinho. Eu fiz a entrada com 4 bloquinhos, meninas, de 3 pontos altos, tá bom? Fiz igualzinho eu expliquei pra vocês, né? Aqui o desenho, quando eu expliquei pra vocês, que são carreiras de ida e volta. Então, para que o desenho não ficasse do lado errado, não ficasse torto, né? Toda vez que você voltava, você prestasse atenção lá onde você pegou no ponto, para que o desenho ficasse certo. Você vê o lado que é certo, o lado certo, para poder estar fazendo isso, tá? E a última carreira, meninas, para poder o bico pegar no ponto certo, para que o ponto fique do lado certo do tapete, eu iniciei essa carreira aqui do lado avesso, tá bom? Iniciei essa carreira do lado avesso, essa carreira aqui de pontos fechados depois da tulipinha, né? Para que eu pudesse, quando fizesse essa parte do biquinho aqui, meninas, voltasse fechando essas carreirinhas aqui, que são as carreirinhas de ponto baixo, meninas. De pontos baixos, aí, ó.
Ó, só pontos baixos. Dentro aqui, em cada ponto alto, peguei um ponto baixo, né? E em cada separação de duas correntinhas, 2 pontos baixos, tá bom? Na parte curva aqui, menininha, na parte curva, né? Fazendo tudo errado. Você faz uma correntinha para poder virar e continua fazendo pontos baixos, tudo certinho, para que fique essa maravilha, tá bom? Ficou medindo 51 de comprimento, né? Por 48 de largura, meninas. E essa parte da entrada do vaso ficou medindo 40 centímetros, tá? Ficou com a largura de 48, 51 até essa parte de dentro aqui, tá? Mas o interessante é essa parte aqui que seja maior. E eu fiz com uma, duas, três. Fiz com 31. E esqueci de falar que a tampa que o encaixe do vaso, do jogo, eu iniciei todos os dois, tanto o vermelho como esse daqui, menina. Eu iniciei com 31 correntinha, tá? E o tapete do pé da pia, eu iniciei com 36 correntinhas, com nem a videoaula da Lore, tá? E voltei na quinta correntinha. E aqui também iniciei com 31, voltei na quinta correntinha. E o tapete da tampa do vaso, fiz 26 e voltei na quinta correntinha, tá bom? E olha que maravilha, meninas. Super se assenta, tá? Vamos para o próximo jogo? Lembrando que eu falei o valor para vocês, tá, menina? O valor inicial será de R$ 100, tá? Se alguém quiser comprar por atacado, eu vou estar passando outro valor, tá bom? Aí vocês entrem em contato comigo, quem é crocheteira quiser comprar por atacado. Atacado, meninas, são 10 jogos, né? São 5. Você pode pegar, você pode pegar pares de tapete, né? E juntar com os jogos de banheiro, tá? Vocês podem pegar 5 jogos de banheiro e mais 5 pares de tapete, né? Que já entra numa promoção, tá bom? Aí vocês entrem em contato comigo. Mas o valor para cliente final será de R$ 100, essas 3 peças, tá bom? E esse daqui, meninas, é a tampa do vaso. Esse daqui eu não fiz com a telinha colmeia, né? Fiz com a telinha normal. Tá parecendo que tá incluído, mas não tá incluído não, tá, meninas? Essa tampa do vaso aqui que eu falei pra vocês que ficou enorme, meninas. Ficou enorme porque eu fiz com 31 correntinha, meninas, e voltei na quinta. Então, ficou grande demais, tá bom? Aí, por isso que eu diminuí. Vou estar mostrando aqui. Essa aqui é a telinha que eu fiz, tá? A telinha normal que todo mundo faz, certinho, né? Aí vocês veem mais ou menos a parte que fica certinha pra vocês, tá? Pra que não fique torta, meninas. Fiz de amarrar, que eu acredito que seja mais prática pra cliente colocar na tampa do vaso, né? E tá adaptando tanto pra pequena como pra grande. Eu coloquei no meu vaso, menina, ficou muito grande, tá? Ficou uma tampa do vaso muito grande. Muito grande mesmo, meninas. Ai, meu Deus. E ficou medindo, meninas. Deixa eu ver. 64 por 49, meninas. Que acredito que dá para você fazer um tapetinho, se você não quiser fazer a tampa do vaso. Iniciei com 31 correntinha, voltei na quinta correntinha e segui a videoaula igualzinho o tapete do pé da pia lá da videoaula da Lorena, né? E ela, se eu não me engano, a tampa do vaso, meninas, ela faz até essa carreira aqui. Ela não faz a última carreira de pontos altos, tá bom? Se eu não me engano, não assisti a videoaula dela tudo, só vi só o começo pra mim poder tá vendo se tem a videoaula da tampa do vaso, mas tem a videoaula. E eu não, já fiz até essa carreira aqui, eu acho por isso que ficou maiorzinha. Se eu tivesse feito até essa partezinha aqui, né? Acredito que teria ficado um pouco menor, né? Mas eu fiz a diminuição aqui para que eu conseguisse chegar nessa parte do desenho aqui, que eu fiz com 21, 20, como é que fala? 26 correntinha, tá? Que não fica um tapete pequeno e fica grande também uma tampa do vaso, porque ficou 64, né? A tampa do vaso, que eu geralmente faço com 57 a 60 centímetros mesmo a tampa do vaso e fica grande na minha tampa do vaso. Acredito que numa tampa maior fica bem grande. Acredito que aqui na tampa maior ainda vai ficar bem grandona. Essa tampa do vaso, menina, ficou pesando 305 gramas, meninas. 305 gramas, tá bom? E o preço que eu falei pra vocês deste jogo é a realidade de cada um, tá bom? Não vai se comparar a mim. E essa lindeza aqui, meninas. Olha que maravilha. Tá parecendo o que aí? Esse daqui, meninas, se eu não me engano, esse tapete aqui, a Lore gravou a videoaula. Só que eu peço perdão a ela, que eu não sei se eu fiz igual a videoaula dela. Eu fiz na intenção, igual os tapetes que eu fiz ali. Só que em vez de fazer o desenho, eu fiz as pizzas, tá bom? São 6 pizzas, né? São fatia de pizza, né? Que a Lore fala, né? Então, para que eu pudesse fazer isso aqui, que eu vi lá na colega
Alcicleide, né, que eu sigo o canal dela, tanto de rotina como de vlog, né? Alcicleide Crochê, meninas. Eu vi essa inspiração aqui que ela falou que era napolitano, só que lá ela fez com pink, tá? Eu não fiz com pink, eu fiz com rosa médio, tá? Fiz com rosa médio, marrom, marrom claro, se eu não me engano, que é o marrom claro da Predileto. Eu usei, em vez do branco, eu usei o cru, né? Pra ficar o tapete parecendo o quê, meninas? O napolitano. Ficou parecendo um sorvete napolitano. E usei esse mescladinho aqui, meninas, que é o mescladinho da Bibi, que parece também o napolitano. Usei o verdinho dele, tá vendo? Parece o... Como é que fala? O, o, o verde babosa. Já tô até falhando, né? Se eu não me engano, deixa eu pegar aqui pra vocês, tá vendo qual que é a cor que eu usei, tá? Eita, meninas, virou a câmera aqui. Desculpa aí, tá? É que eu tô pausando aqui pra me pegar. Esse daqui é o verde, a cor 77, que foi essa cor que eu usei da Baby, tá? Foi do kit que eu comprei. Tem vídeo gravado aí que eu comprei na promoção lá na Shopee. E esse aqui é a cor 90, que é esse que eu achei muito bonito, meninas, né? Ele é 85% algodão e 15% as outras fibras, tá? É um barbante mais em conta. Se eu não me engano, paguei 9 e pouquinho, né? E pra você tá usando nas suas peças, tá? E olha que maravilha, meninas, que ficou. Esse aqui é o tapete da pia. Ficou medindo, meninas, 68 de comprimento por 50 de largura. 68 de comprimento, quase 70 centímetros por 50 de largura. Olha que maravilha. E ficou pesando, meninas, 314 gramas. Ó, 314 gramas. Um tapetão desse. Olha que maravilha. Esse aqui é o tapete da pia, tá? Voltando com o tapete da tampa do vaso. Menina, já esse daqui eu fiz com a minha redinha colmeia. Não tá torto, tá? Não tá torto, é por causa que eu não arrumei direito, tá? Mas tá certinho, eu peguei a direção mais ou menos daqui pra poder tá gravando, meninas. Fazendo, né? No caso aqui, ó. E eu peguei nessa carreirinha daqui, meninas, de 5 pontos altos, para que isso aqui ficasse um babadozinho caindo, tá? E olha que maravilha, meninas. Esse daqui eu fiz com 26, né? Correntinhas, né? Voltando na quinta, né? Ficou com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, né? 5 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. E, meninas, eu fiz igualzinho a videoaula do tapete Darla, tá? A única diferença é que eu não fiz o desenho, eu só fiz o preenchimento, tá? E até aqui nessa última carreira fechada, eu fiz com aumento no último ponto de base, tá? Para mim, no meu ponto, tá? Se o seu não precisar, você não precisa fazer aumento nessa última carreira de pontos fechados antes de começar o ponto V. E o pulando os pontos também é a mesma coisa, fiz o ponto V pulando 4 pontos de... 4 pontos, isso não, 3 pontos de base. Só aqui na lateral que eu pulei 2, igualzinho a videoaula. E aqui também eu fiz intercalando, com 5 pontos altos, 4 pontos altos, tá? E aqui do jeitinho que eu expliquei pra vocês, que foi pulando 4 pontos de base aqui na lateral. E 4 pontos de base e fazendo no quinto. E aqui eu pulei 3 pontos fazendo no quarto, tá? Na parte curva. E ficou esse tapete maravilhoso, napolitano, meninas. Olha que maravilha, meninas. Que maravilha, maravilha. Esse daqui, meninas, que eu fiz na carreira toda fechada. Esse jogo aqui, o napolitano, vou apelidar como napolitano, por causa que é o sorvete que sempre a maioria dos povos gosta, né? Eu também gosto. Esse daqui vai ser um pouquinho mais caro. Vai ser no valor de R$ 120, tá? Pelos pontos fechadinho e ele pesou um pouco mais, tá? Do que os outros. Vai sair no valor de R$ 120. Aí você fala assim, ah, mas você fez o mesmo, quase o mesmo modelo. Não é o mesmo modelo, menina. A Lori gravou a videoaula, se eu não me engano, né? Se você muda essa parte aqui, já é outro nome, meninas. Já é outro jogo. Se eu não me engano, coloca aí na pesquisa, só não sei, porque eu não fiz pela videoaula, mas eu joguei na pesquisa. A Lori tem uma videoaula que chama Tapete Débora, menina. E ela fez igualzinho assim, só mudou essa parte daqui. E chama Tapete Débora, tá? Vou estar deixando a videoaula aí na descrição do vídeo, tanto desse como do outro de novo, tá? Para que vocês consigam achar. Quem é iniciante não consegue estar pesquisando, mas vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Aí vocês vejam aí a videoaula para você estar fazendo. Se você quiser produzir, né? Fiz com rosa médio, marrom claro e usei o cru. E esse aqui eu usei o
multicolor lá da B&B, que são as cores que eu falei pra vocês. Então, esse daqui vai ser 3 peças, no valor de R$ 120. A tampa do vaso ficou medindo 62 de comprimento. Esse ficou grande, tá vendo? 62 de comprimento por 49 de largura, pesando 308 gramas, tá bom? E esse daqui que eu falei pra vocês, meninas, que eu não fiz com encaixe, porque eu queria esse detalhe aqui, meninas, que ficasse maravilhoso. Esse daqui eu não fiz com encaixe, é um tapetinho normal. Esse daqui eu iniciei com 31 correntinha, voltei no quinto ponto de base, tá bom? Fiz igualzinho lá, a distribuição de cor, tudo bonitinho. Usei o rosa médio, marrom claro e o cru na carreira fechada. Fiz todos com aumento, tá bom? No último ponto de base da fatia de pizza. E no intervalo de 2 correntinhas, coloquei 2 pontos altos, tá? E assim seguindo, né, sucessivamente, meninas, né? E fiz essa distribuição de cor. Ficou medindo 64 de comprimento por 50 de largura. Ficou larguinho, viu, meninas? Pesando 292 gramas. O jogo total ficou pesando 913 gramas, meninas. 913 gramas, né? Ficou pesando. E olha que maravilha. Maravigold. Ficou lindo, né, meninas? Então é isso, meninas. Vou estar despedindo de vocês. Agradeço por sempre vocês estar aqui assistindo o meu canal. Espero que eu esteja inspirando vocês, né? E o valor de venda, menina, espero que vocês vejam de acordo com o valor que você paga no seu barbante. Se você paga menos e quiser vender no valor que eu tô vendendo, vai lucrar. Se você paga mais, não compensa vender do valor que eu estou vendendo, tá bom? Esse aqui é um preço sugerido de acordo com a sua realidade, com o tempo que você vai gastar para poder estar fazendo a peça, né? Por exemplo, se você demora 2 dias para fazer uma peça, se você demora 3 dias, se você demora uma semana, é de acordo com a sua realidade, tá bom? Esse jogo aqui, eu consigo estar terminando em um dia, não tão pegado direto nesse jogo, tá? Eu consigo terminar em um dia, esse jogo de 3 peças, tá bom? Se não, eu pego um pouco e depois, quando eu tenho muita correria, eu consigo terminar no próximo dia, tá bom? Mas no máximo eu consigo em 2 dias. Mas 2 dias nós não conta 2 dias, tá? Porque a gente conta as horas trabalhadas, tá? Pegando no crochê. E simbolicamente a gente não leva 2 dias para estar fazendo o jogo nem um dia inteiro, tá? Porque são as horas trabalhadas. Então é de acordo com a sua realidade, né? O tempo que você tem, o que você consegue fazer. Você tem que colocar tudo na balança para você colocar, precificar suas peças, tá bom? E desde já agradeço. Que Deus abençoe a sua família. Desejo tudo de bom para vocês, meninas, né? Que Deus abençoe suas vendas também, né? E quem quiser entrar em contato comigo para poder estar comprando minhas peças, tá adquirindo minhas peças, pode ser tanto crocheteira que não tem tempo de produzir, né? Para mim poder estar vendendo no atacado, quanto as pessoas que querem enfeitar a sua casa, que quer dar de presente para pessoas. Faça entrega pelo Superfrete, tá bom, meninas? Com confiança, tudo certinho, que eu gosto de fazer as coisas tudo certinho. Por isso que eu tô vindo aqui gravar meus vídeos, tá bom? Que eu gosto das coisas certinho, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe. Tchau!